Olá, amigos! Aqui eu te ensino a fazer sobrar até 15% do que você ganha e seja muito bem-vindo. É uma grande alegria receber você aqui. Eu sou Augusto Fernandes e tenho um imenso prazer de estar compartilhando esta jornada com você. E olha que tem que ser muito obstinado para domingo à noite estar querendo aprender sobre educação financeira, sobre comportamento, sobre por que falar sobre o dinheiro, sobre entender tudo isso que envolve o universo da tua educação financeira. E logo vai se inscrevendo aí no canal, dá o seu like, aproveita que você está aqui, deixa o seu comentário. Hoje eu vou falar sobre os 7 hábitos da economia. Isso é fundamental. Entender esse comportamento humano vai te levar um passo à frente de todos os outros e vai resolver muitos problemas da tua vida financeira e vai te ajudar muito no teu dia a dia. Entender isso é fundamental. Nós vamos trabalhar algumas lições do Napoleão Hill, que é um cara que fez um treinamento na década de 60 que mudou a vida de todo mundo. O Napoleão Hill é o pioneiro de toda a moçada que você está ouvindo falar hoje. Todo mundo que fala hoje sobre educação financeira, sobre sucesso, sobre o triunfo, começou com esse cara aqui. Ele tem esse tijolão aqui que nasceu do curso dele, é um livro de mais de quase 700 páginas, essa é a Lei do Triunfo, mas não só isso. Existem alguns vídeos dele, originais, de treinamentos de mais de 2 horas, em preto e branco, que ele chamava as chaves do sucesso. E eu assisti esses vídeos várias e várias vezes, vários e vários anos. Então, do que você imaginar, na década de 50, 60 e 70, Napoleão Hill é o pioneiro de tudo isso, e todo mundo, os grandes nomes, reproduzem os ensinamentos. Então a gente vai na raiz e vai te ensinar, e a partir da 4ª lição do que ele fala, as leis do triunfo, nós vamos falar da lei da economia. E eu pensei, e ele não fala sobre esses 7 hábitos, eu pensei dessa 4ª lição, 7 hábitos que ele analisou de grandes nomes como Ford, como Firestone, como Edison, Thomas Edison. E o interessante na vida desses grandes nomes, que a gente vai destacar aqui, que você vai observar e que você vai aprender hoje, é que esses caras tinham hábitos de economia. Só foram porque eles aprenderam a economizar. E aprender a economizar, gente, isso é importante você aprender, é diferente de aprender regras. Ah, troque isso por aquilo. Aprenda, faça isso por aquilo outro. Ah, que tal você fazer? Isso são regras. Regras são importantes. Esses truques, essas dicas são importantes. Mas quais são os problemas delas? Como as dietas, por exemplo, não são sustentáveis ao longo do prazo. Não são sustentáveis. E aprender princípios, hábitos, são diferentes. Por exemplo, alguém que tem o hábito de todos os dias, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, caminhar ou fazer algum exercício, adquiriu esse hábito, faz isso a vida toda. E é muito diferente. É igual o hábito de economizar. Esses 3 nomes que eu estou falando com vocês, eles fizeram isso a vida toda e mudaram a história da humanidade. O Ford, quando os carros estavam ainda em desenvolvimento, em 1927, quando eles competiam com as carroças, e isso é interessante, tem aquela célebre frase do Ford, se ele diz assim, Ford, o que você fez alguma pesquisa de mercado? Você fez pesquisa? Se eu perguntasse aos meus clientes o que eles queriam, eles iam dizer que queriam carroças mais rápidas. Mas olha que interessante que aconteceu com ele. Em 1927, os carros ainda estavam em desenvolvimento. E ele recebeu uma encomenda, num único dia, de 375 mil carros. A $600, isso é o que vale dizer, 225 milhões de dólares em um único dia de faturamento. É digno de dar inveja. Alguém apostou assim, mas sabia do quê? Da sua habilidade, confiava nele extremamente.
e conhecia a sua fama. Thomas Edison, que é um homem famosíssimo, só para vocês terem uma ideia, Thomas Edison tem nos Estados Unidos 1.093 patentes. E fora dos Estados Unidos, se juntar, ele tem mais de 2.332 patentes. O que são isso? Invenções. O homem que nos deu o cinema, a câmera do cinema, que nos deu o som, o fonográfico, que nos deu a rede elétrica, a distribuição, que nos deu a lâmpada, não somente a lâmpada, mas um sem número de invenções, são muitas. Ele tinha uma habilidade incrível também. Firestone, que é outro nome, o terceiro nome dessa história, e eu vou já ligar para você entender por que do hábito da economia. Firestone inventou, lá em Ohio, os pneus. E isso possibilitou também mudar a humanidade. O que é que eles tinham em comum, esses três homens? Eles não começaram ricos, naturalmente. Começaram módicos, simples, empreendedores, mas tinham uma extrema força de vontade. Tinham um hábito incomensurável de economia. E, principalmente, os três formaram um pensamento harmonioso ao que o Napoleão Hill chamou de mastermind. E a gente vai falar sobre isso mais à frente. Eles eram amigos de longas datas e, se uma vez por ano, eles se juntavam. Olha que interessante. Durante isso, muitos e muitos anos, o hábito. Ele tem uma frase que é interessante, diz assim, um laço de harmonia que os levou a uma fusão de espírito que é a fonte real de todo o poder. Os três formaram um grupo harmonioso, inquebrantável. Um inventou o carro, o outro o pneu e o outro a bateria. O Edison inventou a bateria para o carro elétrico e possibilitou o Tesla, inventar o carro elétrico. Então, veja que interessante a sintonia dos três. E construir o império, naturalmente. Isso é importante, gente, para a gente entender que os três, em comum, tinham hábitos saudáveis. E esses hábitos eram tão fortes, e que o Hill destacam em comum o hábito da economia. E foi por isso que possibilitou os três de caminhar. Pra vocês terem uma ideia, o Firestone, em 1953, ele chegou em economia a $1 bilhão, que em 53 isso era uma fortuna incalculável para o tempo da época. O Ford não se deixou levar nem pelo poder e nem se empolgou quando muitas pessoas tentaram comprar sua empresa diversas vezes. Não se encantou com o poder. Muitas vezes, algumas pessoas, quando ganham dinheiro ou algum pouco dinheiro, se deixam levar por esse poder e deixam tudo a perder. Tem uma série aí no Netflix que eu sugiro a você, que fala sobre economia, que fala sobre dinheiro. Tem um jogador novo que, quando ele ganha o seu primeiro salário, $1.600.000, um jogador universitário, a primeira coisa que ele fala é se encantar com o poder e com o dinheiro. E numa velocidade incrível, ele consegue gastar $1.600.000. Fratura a perna e fica na rua da amargura até aprender sobre a educação financeira. E quantas pessoas no mundo repetem esta falha? Então, gente, só para a gente firmar, o objetivo aqui é te ensinar um fundamento básico, para que os teus comportamentos vão te levar a uma postura mais sólida e um relacionamento mais concreto com o teu dinheiro. Eu fiz um Reels recentemente que a gente estava falando de dinheiro. Dezembro as pessoas não entendem. Eu ganhei o 13º, nem lembro de aplicar, nem lembro de tirar alguma coisa e já vão gastando. E outros dizem assim, 13º, eu já gastei no Natal do ano passado, já estou devendo do Natal do próximo ano. Elas falam isso brincando, ou falam isso com alguma realidade, ou com alguma verdade, ou com absoluta verdade, mas não saem desse ciclo vicioso. Se começasse hoje um pequeno hábito que a gente vai ensinar aqui,
seria a sua realidade em natais futuros diferente. E a gente vai ensinar hoje. Vamos então, quem quiser anotar, o primeiro hábito da economia. A primeira chave: aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro. Aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro. Como assim? Separando sistematicamente uma quantia certa para o seu ganho. Como assim? Ora, acabamos de falar do 13º, que é um salário extra para quem ganha, um rendimento extra, um serviço extra, quem faz, quem é prestador de serviço, quem é terceirizado, quem é MEI, alguém que neste mês, por exemplo, sempre o faturamento é maior, a gente sabe que em janeiro as contas sempre vêm, as contas extras, IPTU, matrícula e etc, e etc. Então, quem tem este hábito de separar e de se pagar primeiro, tem uma grande vantagem. Veja o exemplo. Se você ganhar uma verba extra, Augusto, eu já estou devendo. Tudo bem. Mas separe 1%. Eu sempre dou o exemplo do estagiário. Deu um pico da bateria. Por favor, quem estiver assistindo ao vivo, clica aí se está me ouvindo, porque o som pode falhar com a questão da bateria. Quem estiver ouvindo ao vivo, diz aí, tá me ouvindo bem? Dá um joinha, bota um coração, se está ouvindo bem, por conta da bateria que deu um pico. Consegue me ouvir, quem está assistindo ao vivo? Por favor. Coloca aí se está me ouvindo bem. Está conseguindo me ouvir? Consegue me ouvir? Você que está ouvindo ao vivo. Deixa eu colocar aqui, ver se está me ouvindo. Está me ouvindo bem? Tá, pronto. Eu botei aqui, está ouvindo. Ok. Então, quem tem este hábito de separar 1%, um estagiário, por exemplo, é muito fácil. Vamos lá, um estagiário, R$400. 1%, R$4. Obrigado. R$4. Ah, é muito pouco. Eu falava isso na live de ontem. É muito pouco. Mas é uma quantia, gente. Não menospreze o valor. Quem ganha R$4.000, já estamos falando de R$40. Já é alguma coisa. Mas eu posso guardar um pouco mais, posso guardar 5%, 10%. Isso é fantástico. É o limite do que você seja confortável para começar um hábito. É o pagar-se primeiro. Presta atenção nesse hábito. O primeiro hábito fala-se de pagar-se primeiro. Você elege uma conta que queira e paga-se primeiro. Uma conta de um sonho, um projeto, um objetivo. Vamos supor que você queira viajar com seu filho, quando ele tiver 15 anos, você quer viajar com ele para a Disney. Quantos anos tem a criança? Tem 5, então você tem 10 anos para se planejar. 10 anos, economizando 5, 10, 15% do seu ganho em 10 anos, é quase impossível você não conseguir o seu projeto. Mas como, mesmo com dívida, mesmo com... É possível sim. Desenvolva o projeto de se pagar primeiro. Porque com ele você vai conseguir motivação para evitar fazer novas dívidas, para conseguir pagar as suas dívidas e tocar o projeto de se pagar primeiro e o projeto da viagem à Disney quando meu filho tiver 15 anos. É isso. O ser humano não vive sem sonhos. Os sonhos não são realizados da noite para o dia. Eles levam tempo. O Walt Disney, quando idealizou a própria Disney, ele levou alguns anos para construir aquilo. Levou muitos anos para construir todo o império. A Disney hoje faz um pouco mais de 50 anos e levaram 5 décadas para se tornar este império. Então percebam que leva-se tempo. Acredite no potencial do 1%. Tudo começa com pequenos passos.
E se você comporta isso no seu orçamento, desafie-se no próximo mês, 2, 3, 4, 5, e assim vai aumentando. E separe isso numa conta que você possa observar. E não caia na armadilha de qualquer necessidade ir lá e tirar esse dinheiro. Preste atenção. Aplique sempre numa conta separada. Segundo hábito, pensar e falar em prosperidade e em abundância. Já parou para pensar? Eu fiz esse reel hoje. Já parou para pensar que muitas pessoas só reclamam da vida? Ninguém suporta estar perto de pessoas que reclamam o tempo inteiro, que fala asneira e reclama horrores. Falar em prosperidade, pensar em prosperidade, vai convergir as tuas ações para prosperar o tempo inteiro. Como é que você fala isso? Primeiro, você para de reclamar. Depois, você se cerca de pessoas que pensem e falem prosperidade 24 horas por dia. 24 horas por dia existem pessoas que prosperam. Vejam que pessoas com o mesmo objetivo estão sempre juntas, estão sempre prosperando. Por que ricos só andam com ricos? Por que pessoas prósperas só andam com pessoas prósperas? Por que pessoas fracassadas quase sempre só andam com pessoas fracassadas? Observe, a lei de atração. Semelhantes atrai semelhantes. Então passe a ser aqueles que falam, pensam e agem prosperidade. De hoje em diante, pare, cesse as reclamações. Porque isso vai possibilitar as evidências e as novas oportunidades. O seu radar vai convergir para isso. É semelhante a alguém que está olhando um modelo de carro para comprar e de repente na rua ela só vê aquele carro. Aquele carro vermelho passa a ser o objeto do seu foco. A oportunidade, a prosperidade é do mesmo jeito. Ela passa a ser o seu foco. E você vai conseguir formar um mastermind com seus novos amigos, com a sua nova prosperidade. O terceiro hábito, criar um fundo de reserva. Sabe aquele 1%? Pequenininho, vai se crescendo, vai aumentando e vai girando, vai se tornando o seu primeiro fundo de reserva. O seu pagar-se primeiro vai se tornando o seu primeiro fundo de reserva. Não ignore o poder de 1 centavo. O Hill, no seu curso lá em 1962, ele fala assim, olha, 17 centavos no tempo de juros lá dele, imagina do nosso aqui. Tem sites que vai te ajudar a calcular, é só você dar um Google, é muito fácil. Mas no tempo dele lá, de 62, ele mostra assim, 17 centavos em 10 anos se transforma em $1.000. 33 centavos em 10 anos se transforma em $2.000. $1,66 em 10 anos, com juros de 1962, se transforma em $10.000. Isso em aplicações moderadas. Aqui, se você fizer uma aplicação, uma Selic nossa, de 10, de 12, é muito fácil, gente. É muito fácil. Nós ignoramos o poder dos juros compostos. Nós ignoramos o poder dos juros. Diz Einstein que depois do amor, a maior força do universo é a dos juros compostos. Acredite nisso. Isso é Einstein, viu? A economia versus o tempo versus os juros compostos dá o resultado de uma pequena fortuna. O quarto hábito. Adquirir uma faculdade de ganhar dinheiro precisa principalmente da força de vontade. E aqui, meus amigos, temos o grande segredo de subornar o presente para o futuro. O presente para o futuro. Algumas pessoas estranham o sucesso das outras. E assim, olha, não sabe que levam 5, 10, foi de repente, 30 anos. Eu sempre conto a história de uma colega que disse assim, fulano, mas você ficou assim tão bem, tão rápido. Foi? Eu sempre digo, foi rápido para você? 34 anos foram rápidos para você? Se para mim não foi assim tão rápido, mas se foi para você, 34 anos.
O Whindersson Nunes diz assim, quando os seus haters dizem assim, Whindersson, você ficou o YouTube mais famoso do mundo muito rápido. Aí eu disse, 10 anos foram rápidos para você? Para mim não foram. E olha, eu ralei muito. Então, gente, o tempo é uma grande ferramenta para a realização das coisas. Não ignorem. Se você tivesse começado 10 anos atrás, o seu hábito de economizar, onde você estaria hoje? A força de vontade aliada ao seu tempo vai lhe dar esse grande impulso. Então, se você subordinar o seu presente em favor do seu futuro, você vai entender essa equação que eu estou falando. Eliminando as despesas desnecessárias. Quantas despesas nós temos hoje que são desnecessárias? Eu dou sempre o exemplo das revistas do passado e hoje são os streams. Muitas vezes as pessoas têm 5, 3, 4, 2 streams, quando só usa muitas vezes um. Ou às vezes paga um ano inteiro de academia para ir 3 vezes no ano. Para ir uma vez no mês. Se você não vai, não paga. É um desperdício. Quantas mensalidades, assinaturas você tem no cartão de crédito que você não usa? Quantos serviços você tem que você não usa? Então, quantas despesas desnecessárias? E quase sempre a gente pensa que são as despesas básicas que a gente tem que cortar. E não são. Não adianta você sair apagando luzes se você faz verdadeiros fogos, ou fogo mesmo, incêndio, no seu cartão de crédito ou em outras faturas que você nem observa. E aí vem um grande dilema, o que é necessário, o que é supérfluo. E isso é uma questão muito de foro íntimo. Nunca vá pelos outros, porque você sabe o que é necessário e você sabe o que é supérfluo para você. Agora tenha um juízo de valor e um bom senso real. Não crie e nem eleja fantasias. Tenha o que é real para você. Trocar de carro todo ano é uma necessidade para você? Muitas pessoas nem carro usam. Eu, quando fui ao Vale do Silício, fui picado lá pelo bichinho, fiquei um ano, quase 2 anos sem carro, andando de aplicativos. Mas, de repente, ficou realmente necessário ter um carro. Voltei a ter carro. Mas carro tem um custo muito elevado na economia de qualquer pessoa, a gente sabe disso. Lembrar também que eu fiz isso numa aula, a clareza do exercício. Ter a clareza do exercício, isso é importante, a gente deixou várias aulas aí com esses exercícios de você ter clareza do que quer. Saber o porquê é fundamental. Saber o porquê, gente, dos seus objetivos, e aí isso vai te ajudar para você definir o que é supérfluo, o que é necessário. Quando a gente está no processo de educação dos filhos, a gente sabe o porquê. A gente sabe o que é necessário. A gente sabe o que é supérfluo. A gente sabe por que fazer os sacrifícios. Então, eu até sugiro você rever ou reassistir aquele filme A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade mostra lá a luta de um pai na educação do filho e na sobrevivência, e aí fica muito claro o seu porquê, fica muito claro o seu motivo. Quinto hábito. O hábito da economia de ganhar dinheiro também passa pela força do caráter. Esse aqui é importante demais. O quinto hábito, a força do caráter, é fundamental. Gente, você cresce, disse Haver, à medida que o seu conhecimento e que você também cresce. E o seu caráter é fundamental neste processo. Negar a si mesmo diversões e prazeres vários é muito importante. E aí você tem que ter uma força de vontade incrível. Graças a Deus, hoje, a gente tem a internet. A gente tem vários outros substitutos para que possa nos ajudar nesse contexto. Hoje, para diversão em casa, a gente tem isso. A gente tem a internet que nos ajuda, uma pipoca caseira e um bom filme
vai nos economizar muito numa saída. Tem gente que sai 4, 3, 5 vezes num mês e nem percebe. E isso vai muito custo. Tem gente, eu fazia essa pergunta em outro estudo, em outro conteúdo. Você sabe quantas vezes você usa o aplicativo de comida por mês? Você sabe quantas vezes você usa o aplicativo de transporte por mês? Você sabe quantas vezes você saiu no último mês e quanto você gastou? Não é os valores, não são as despesas fixas que nos assustam, são as variáveis que muitas vezes não entram no nosso orçamento e esse hábito de ter essas variáveis que são o grande vilão, muitas vezes, do orçamento. Essas que não estão listadas. Por isso, negar muitas vezes a si mesmo diversões momentâneas e não saber sacrificar o presente em prol do futuro é que vai nos deixar, muitas vezes, com o bolso vazio durante muito tempo na vida e nos leva para hábitos nocivos na nossa educação financeira e nosso comportamento econômico. Então, o quinto hábito vai nos lembrar da força do caráter. Tem que ter muita força, muita convicção do que você quer e muita convicção do seu caráter em dizer não. Hoje eu não saio, essa diversão agora não posso ir, não é para mim nesse momento. E isso tem que ter muita força de vontade. Outro ponto, e é muito importante, o sexto hábito é o autocontrole, ou seja, o controle de si mesmo. O homem que sabe o que quer e tem um caminho, tem um bom caminho já traçado para conseguir o seu objetivo. Saber o que quer é o principal GPS para esse autocontrole. Acontece que a grande maioria das pessoas querem da boca para fora R$1 milhão, mas querem muitas vezes só para gastar. Muita gente quer entrar nos programas da vida aí, de talk shows, para ganhar este valor, mas para gastarem. Não para mudarem de vida com um propósito de permanecerem ricas a vida inteira. A gente sempre diz, não é difícil ficar rico, não é impossível ficar rico. Difícil é manter-se rico durante toda uma vida. Manter-se rico durante 30 anos é que é o grande segredo da vida. Durante 40, 50, 80, 90, durante a vida inteira é que é o grande dilema. E o que é riqueza, um conforto material, é que é o objetivo aqui da nossa jornada, porque falar do dinheiro. Dirigir o nosso entusiasmo para fins construtivos, o nosso caso é continuar economizando e construir uma vida de riqueza para você e para os seus entes amados, é que é a grande ideia e a grande sacada. Olha que interessante, muita gente fala estabilidade financeira que não existe, isso é uma falácia. Ou você cresce ou você cai. Não existe estabilidade financeira. No máximo, talvez a pessoa queira dizer equilíbrio financeiro. Equilíbrio financeiro, sim, mas estabilidade financeira, não. Quer dizer também que esse nosso autocontrole vai nos possibilitar crescer nesses hábitos constantemente. Crescer os hábitos nos ajudam nessa nossa jornada. Depende também do nosso controle à vontade. Esse nosso autocontrole vai nos impulsionar a nossa vontade. E o principal, a constância na construção do patrimônio. Vai te ajudar também a eliminar o que temos muito hoje, as distrações, o que é muito comum para tirar o foco. As distrações hoje são os grandes vilões dessa construção desses hábitos. Sétimo e último hábito, confiança em si mesmo. Já parou para pensar que aqueles 3 nomes lá, eles tinham esse grande fator que era a confiança na sua autocapacidade? Uma pesquisa foi feita pelo Rio
em 178 homens de sucesso, triunfadores, e descobriu que eles muitas vezes fracassaram. E só não ficaram no fracasso porque tinham, além desses hábitos, a principal questão, a confiança em si mesmo. A capacidade de confiar em si mesmo foi um fator que destacaram para o seu sucesso. Ou seja, a habilidade necessária para exigir de si mesmo ações constantes de levar a esse controle, a esses hábitos de economizar. Visualizações diárias e positivas do que eles queriam para si e para a vida. Autossugestões de conservar a persistência. Muitas vezes temos aquela voz derrotista, não vai dar certo, isso não é comigo, isso não é para mim. Não dê voz a isso. Saia desse vitimismo. Não ouça nem de fora, nem de dentro, nem de você mesmo. Quando isso vir, substitua por sugestões positivas. Eu consigo sim. Se outras pessoas conseguiram, por que eu não posso conseguir? Temos que ser aquelas pessoas, por que não? Ora, Augusto, por que você está aí domingo à noite, 9h10 da noite, falando de hábitos da economia? E eu me pergunto, por que eu não estaria? Se eu fiz toda a minha trajetória trabalhando assim, nunca vi hora para nada. Se o que alimenta a minha alma é compartilhar o conhecimento e ensinar as pessoas comportamentos de economia, comportamentos e hábitos saudáveis que possam dar poder, que possam lhe dar felicidades, que possam lhe dar dignidades, que possam fazer que elas possam levar pessoas que amam a um bom restaurante e parar de olhar a coluna da esquerda, da direita, aliás, que é a dos preços, e olha da esquerda. E eu fiz isso centenas de vezes com muita alegria. Compartilhei momentos agradabilíssimos com pessoas que amo e tenho a alegria disso no meu coração. E isso é valor para mim. E isso é que é ótimo. Esses hábitos me levaram a isto. E me levaram, e esse conhecimento, me trouxeram até aqui. Então te trago autossugestão para conservar na persistência. Se eu conseguir, você também consegue. E estamos juntos nessa jornada. Acredite. Aproveite para redigir hoje à noite, no silêncio do teu quarto, da tua dormida, clareza do teu objetivo. Diga quanto você quer ter no dia 4 de dezembro de 2023 guardado. Faz esse exercício. Hoje é 4 de dezembro de 2022. Quanto você quer ter guardado em 4 de dezembro de 2023? Daqui a um ano. Escreve no papel. E vai olhando isso todo dia. E vai traçando hábitos, meta, trabalho, forçando-te a conduzir e gerar essa riqueza para você. Acredite que isso é possível. Isso é clareza de objetivo. Isso é traçar, sabe aquele negócio? Traçar meta, planejamento. Não é nada difícil não, gente. É escrever no papel o que você quer. Simples assim. Riqueza é construída com integridade, eliminando sentimentos menos nobres. Sentimento, raiva, inveja, rancor. Isso aqui é menos nobre. Integridade é objetivo. Eu disse, dinheiro é amor. Se dinheiro é amor, é espalhar o bem, ajudar pessoas e compartilhar. É isso que a gente vai. Então, para encerrar, para você aterrissar o conhecimento, 3 pontos do que você aprendeu hoje. Histórias inspiradoras. Nomes que Napoleão Hill estudou, como Edison, inventou um número de coisas, se tornou um homem riquíssimo. Fundou a GE, com a empresa que ainda existe até hoje. O cara fundou uma empresa em 1928. A empresa existe até hoje. O cara criou 2.332 invenções no mundo inteiro. O cara se tornou multimilionário. Firestone, Ford inventou o carro como a gente conhece hoje. Nomes que te inspiram. Pessoas que fizeram a diferença. E você aprendeu naturalmente os 7 hábitos da economia. Esses não são os únicos, são muito mais. Mas eu escolhi e criei aqui dessa 4ª lição hábitos. E eu vou redigi-los para que você possa finalizar, a gente possa finalizar. Aumentar a capacidade de ganhar dinheiro,
criar renda extra, pensar em falar em prosperidade e abundância, parar de reclamar, criar um fundo de reserva, começando de 1% do dinheiro que passa na sua mão. Se hoje você ganhar R$10, guarda 1 centavo. 1 centavo. 1 centavo. Não é um dinheiro fora do mundo, não. Guarda 1 centavo. Deposita, faz um Pix de 1 centavo para uma poupança, para você ter aquela satisfação. Hoje eu guardei 1 centavo. Amanhã você guarda 1 milhão. É assim que a gente começa a criar uma grande fortuna. Força de vontade, força do caráter, autocontrole e confiar em si mesmo. Você consegue. Acredite. Acredite que você consegue. Terminando sempre com o convite que eu faço. Faça parte dos 20% das pessoas que conquistaram no mundo a sua liberdade financeira. Porque 80% das pessoas no mundo inteiro vão fracassar e estão na merda total absoluta e não conseguem sair desse ciclo vicioso de perder e ganhar. 69% dos brasileiros estão endividados e continuam assim. Você tem que fazer parte da diferença. Você tem que fazer parte daqueles que vencem. Já está há muito tempo e já está na hora de mudar. E eu te convido aqui a você se inscrever nesse canal. Todos os dias eu estou postando coisas, fazendo live, mostrando reels. Se inscreve, compartilha, comenta se você concorda, se você discorda. Manda essa live para alguém que está precisando ouvir esse conteúdo, porque eu todos os dias estou aqui te ensinando a guardar 15% do que você ganha todos os meses. E eu tenho uma alegria de compartilhar isso contigo. Eu sou Augusto Fernandes, um grande abraço e até amanhã.